Saúde em Dia, com Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, seja bem-vindo mais uma vez. Aliás, doutor Albert, que ontem completou aniversário. Parabéns. Aniversário, parabéns. Obrigado. Saúde, doutor. Que Deus me ilumine, ele abençoe e continue salvando vidas. Amém. Obrigado pelo carinho de todos aí que passaram ontem mandando mensagem e hoje também. Obrigado mesmo. Maravilha. Doutor Albert Dixon, como sempre, muitas perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Você que está acompanhando o 12 em Ponto, participe com a gente, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 98141-9898, 98141-9898. Doutor Albert Dixon vai começar a responder agora aqui as perguntas do quadro Saúde em Dia desta segunda-feira. Vamos soltar já a primeira pergunta? Tá chegando. Boa tarde, doutor Albert. Semana passada no interior de São Paulo, trocaram a vacina da gripe pela vacina do Covid. E o que pode acontecer com as crianças e gestantes que tomaram a vacina por engano? Meu nome é Carla e eu moro em Lagoa Nova. Esse Boa caso pergunta. pegou a gente, né, Ana? Deixou a gente estarrecido aqui, Teve criança né? de 7 meses Meu tomando Deus vacina de do céu. Covid-19 por erro lá no posto. Essa daí eu nem sabia dessa notícia. A notícia, parabéns aí pela informação aí. É o seguinte, vamos fazer a diferença. A vacina da gripe, chamada vacina da influenza, pode se usar em crianças, obviamente de 6 meses até 6 anos, mulheres grávidas, puérpera depois de ter o menino, tranquilamente, sem nenhum problema, que já foi testado. O problema da vacina do Covid é que não foi testado. O primeiro teste que está sendo feito é nos Estados Unidos, em adolescentes, com a Pfizer. A vacina da Pfizer que vai chegar agora dia 29 no Brasil. Ou seja, foi um teste obrigatório com essas crianças agora. O exame vai ser na prática, né? E existe uma notificação do Ministério Público, do Ministério da Saúde, quando você vacina uma pessoa, porque a mulher, por exemplo, às vezes não sabe que está grávida, né, Ana? Aí vai, vacina, aí depois de uma semana descobre que está grávida. Aí tem que notificar o Ministério da Saúde, porque tem que observar essa mulher até ter o bebezinho para não ter problema. Então, assim, o que diz a diretriz do Ministério da Saúde? Mulheres grávidas poderiam até vacinar-se do Covid, desde que a ginecologista autorize, porque tem que ver o risco e o benefício. Isso é importante. Então, esse grupo aí, que principalmente a criança, vai ser uma grande incógnita. Vai ter a Secretaria de Saúde vai ter que investigar pelo menos por uns 5 anos para frente essa vida dessa criança e vai ter a responsabilidade por esse erro. Foram mais de 50, viu, doutor Albert? Lá, entre crianças e gestantes que acabaram recebendo a vacina da Covid, porque houve uma troca lá, confundiram na hora de vacinar. Aliás, por causa disso, Ana, chamar a atenção que aqui em Natal estão separando os locais de vacinação para evitar justamente que aconteça algum... É muita vacina chegando, né? Muito lote. Pode acontecer ali até uma troca acidental. O ser humano é propício ao erro também. Até máquina erra, né? É verdade. Ser humano, né, doutor Albert? Tem mais perguntas chegando. Aqui é André de Mirassol. Eu queria saber que tipo de reação eu posso ter depois de tomar a vacina. Deve ser a vacina da Covid, né? A vacina da Covid. A vacina da Covid, ela tem 2 vacinas que nós estamos usando. No dia 29 vai chegar a da Pfizer. É uma vacina da Pfizer que chega a 92% de efetividade, uma alta efetividade. É interessante que as vacinas que estão sendo usadas hoje, a Coronavac e da AstraZeneca, a da AstraZeneca, apesar de ter uma alta efetividade, ela tem mais sintomas. Então, assim, pós-Covid você tem dor no corpo, você fica arriado uns 2, 3 dias e, assim, 50% tem esse sintoma. Então, 50% não vai ter e 50% vai ter. Então, você, quando for vacinado com a AstraZeneca, você vai ter esses sintomas. Coronavac, apesar da efetividade menor, de 50%, ela tem menos sintomatologias. Então, essa é a diferença. Qual a sintomatologia? Aquela sintomatologia de gripe mesmo. Agora, tem que observar se tem uma persistência na sintomatologia por cerca de 3 dias. Se tiver persistência... É Covid. É Covid em vez do pós. É verdade. A Ana tem aqui um exemplo na casa dela. E é importante observar isso, porque se persistir por 3 dias, corra para o médico para fazer o teste. Então, só repetindo, doutor Albert, as reações esperadas são leves, é uma leve dor de cabeça, o que mais? Leve, dor de cabeça, é astenia, uma dor no corpo, né? E a pessoa fica meio torporizada, querendo passar o dia descansando e tal. Eu, por exemplo, me vacinei, eu sou um exemplo vivo de que eu me vacinei com a vacina da gripe a semana passada, por exemplo. Eu fui, me vacinei, porque eu não faço parte do Ministério da Saúde daquele pacote, né? Que é gratuito. Então eu fui numa empresa privada, paguei lá R$100 e vacinei. Eu fiquei por 3 horas com o corpo muito cansado. Eu fiquei deitado, cansado. Depois de 3 horas, voltei ao normal. Então,
eu sou uma pessoa rígida, eu pratico esporte. Imagine um idosozinho, uma criança. Então ela vai ficar um pouquinho arriada. Não é da gripe, imagine do Covid. Olha, doutor, hoje teve uma nova orientação em São Paulo em relação a procurar serviços públicos, serviços de saúde quando você tem sintomas da Covid. Então, devido a esse avanço da nova variante da Covid, né, aquela que surgiu em Manaus e já está se espalhando para o país inteiro, a cidade de São Paulo mudou a orientação para que todos os que forem infectados por Covid-19 devem procurar a unidade de saúde assim que surgiram os sintomas, né? Já no primeiro dia de sintomas. E a variante, né, inclusive, foi detectado lá que está acelerando a intubação de jovens. Verdade. Então, como é que fica agora a orientação para os sintomas? Porque às vezes a pessoa fica em casa, não, mas eu já estou tomando aqui um paracetamol, uma coisa, vou deixar. Se eu tiver falta de ar, ou se eu agravar, é que eu vou procurar um médico. Não, de forma nenhuma. Essa é uma observação muito importante, porque é o seguinte, nós temos 12% da população brasileira foi vacinada. Só que o problema é o seguinte, essa vacina foi preparada para a variante anterior. Então a variante nova não tem teste. Tem que estar sendo testes ao vivo, na verdade, né? As pessoas estão sendo testadas ao vivo. Não foi teste, não foi padronizado. Então, assim, não, porque vai dar certo, vai dar certo. Essa questão de vai dar certo é uma incógnita, é uma conjectura. Então, assim, se você tem sintomas pós-vacina, principalmente esses 3 sintomas, garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça, é característico da Covid e da cepa nova. Garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça. Tem mais mensagem chegando. Boa tarde, doutor Albert. Tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu moro em Lagoa Nova e eu queria saber se existe uma vacina melhor que a outra. Existe sim. A da Pfizer, que está chegando agora dia 29, o governo comprou, se eu não me engano, 200 milhões de doses, vai chegar a 2 milhões agora. É a vacina hoje extremamente palatável, vamos dizer assim, porque foi a única, interessante observar isso, que a Anvisa chegou ao último grau dos testes. Então, nem da Coronavac, que foi o emergencial, e da AstraZeneca chegou aos últimos. Então, assim, para a população brasileira, essa da Pfizer é a ideal, chega a 92%. E é uma efetividade fantástica. Em segundo lugar, nós temos da AstraZeneca, que chega a 72% na primeira dosagem, e a da Coronavac, com a segunda dose, é que chega a 50%. Então, é uma sequência aí, a Pfizer é melhor do que a AstraZeneca, que é melhor do que a Coronavac. Agora, uma coisa é uma vacina ser melhor do que a outra, né, doutor Albert? Agora, a outra é a possibilidade da pessoa escolher a vacina. Isso, infelizmente, não vai ser possível. Não tem como escolher, porque depende do dia. Então, às vezes, por exemplo, se você for vacinado hoje em Natal, na primeira e segunda dose, você pode até ir para um local ou outro, porque é a opção, que tem as duas, mas tem época que não tem as duas. E uma imunização com a Coronavac, com a vacina de Oxford, também garante uma imunização da população, né, doutor Albert? Sim, com certeza. A ideia principal aqui é passar que as duas são boas, né? Na verdade, se fosse optar, eu optaria por uma ou outra, mas assim, a população, com certeza, se vacinar por uma ou por outra, está bem, está no caminho bom. Antes da próxima pergunta, doutor Albert, você está falando da vacina da Pfizer, que tem 92%, alguns estudos chegou a apontar até 94% de eficácia, né, para a Covid-19. Hoje, o Instituto Gamaleya, que desenvolveu a Sputnik V, a vacina russa, divulgou um estudo aí com base na aplicação da vacina em mais de 3 milhões e 800 mil pessoas, quase 4 milhões no mundo todo. E eles agora dizem que a eficácia da vacina, que nos estágios iniciais era de 91%, subiu para 97,6%. Existe muita incógnita, né, sobre a vacina Sputnik V, mas ela está sendo aplicada em vários países, inclusive aqui na América Latina. Hoje eles divulgaram esse dado interessante de quase 98% de eficácia, segundo o Gamaleya, a partir aí de 3 milhões e 800 mil doses aplicadas no mundo todo. Ótima notícia. E tem mais participação dos ouvintes. Perguntas para o Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, alguns países já suspenderam o uso da vacina de Oxford devido aos surgimentos de coágulos. Isso pode acontecer mesmo? Aqui é Luciano, da Cidade da Esperança. Falando em coágulos, doutor, vou até ampliar a pergunta do Luciano. A Covid também, ela desenvolve tromboses, né, nas pessoas contaminadas. Então fala um pouquinho aí sobre esses coágulos, trombose, tudo isso. Um marcador muito importante é o dedímero. O dedímero ninguém fazia dedímero, nada observava isso, só os cirurgiões vasculares que faziam esse exame. É um exame de sangue. É um exame de sangue chamado dedímero. Esse dedímero é que vai, geralmente os níveis é abaixo de 500. Então a paciente que tem geralmente níveis altos, esse paciente ele vai ter um risco trombolítico, obviamente, formação de coágulos no sangue. Com relação à vacina, por isso que é importante monitorar os pacientes com Covid. Com relação à vacina, especificamente a AstraZeneca, teve um problema lá na Europa,
e na África, mas há de convir que aqui no Brasil nós não tivemos esses relatos, assim, só muito, muito pontuais. Por quê? Porque a vacina daqui foi testada. E tem alguns países que não foram testados. Mas assim, tem que ficar atento, obviamente. Os pacientes, tem gente inclusive que usa a AS antes de se usar a vacina. Nada contra, não vai ter. Inclusive não é nem contraindicado você suspender os anticoagulantes para se vacinar. Então é um dado importante. Você está usando um Clexane ou um Axcabana ou um Xarelto, você não precisa suspender para usar a vacina. Então, eu sugiro até alguns pacientes que têm risco de coágulo fazer uso do AS pelo menos um mês, um AS infantil, não vai fazer mal a ninguém antes de se vacinar. Doutor Albert, até queria complementar o que o senhor está falando. Essa semana, os pesquisadores da Universidade de Oxford, que desenvolveram a vacina de Oxford AstraZeneca, passaram uma mensagem até para tranquilizar a população, né? Que houve esses casos aí de surgimento de coágulo após a vacina, mas foram muito poucos casos, né? Menos de 0,0001%. E o que eu achei interessante, Ana, também nesse estudo lá de Oxford, é o seguinte: eles chegaram à conclusão de que o risco de desenvolver coágulo depois da Covid é até 10 vezes maior do que o risco de desenvolver o coágulo depois da vacina. Então, você que está nos ouvindo aí, tá com essa preocupação de ter um coágulo, a informação que vem de Oxford é a seguinte: olha, a chance de você ter coágulo por causa da Covid é muito maior. Eu acho que talvez seja até mais do que 10 vezes. É muito maior. Porque a doença do Covid é uma doença coagulativa. Ela é uma tríade, né? Infecção, viral e coagulativa. Então, o problema da morte do paciente é a inflamação com a coagulação. Esse conjunto aí leva ao óbito. Por isso que tem que usar os anticoagulantes. Tem mais participação. Dr. Albert Dixon, eu gostaria de saber se a segunda dose da vacina da Coronavac pode ser tomada após o 28º dia, porque a Prefeitura de Parnamirim só está aplicando a segunda dose nos profissionais de saúde a partir do 28º dia. Eu estou com 21 dias que tomei a primeira dose e eles, após enfrentar uma grande fila, eles não aplicaram em mim a segunda dose porque eu tinha que estar no 28º. Se acontecer de faltar a segunda dose da vacina, no meu 28º dia eu ficarei sem a dose. Mas a profissional que estava lá, da Secretaria de Saúde, me garantiu que não haveria problema nenhum eu tomar após o 28º dia. Isso não está sendo adotado em nenhuma parte do Brasil, esse protocolo. Eu queria saber se está correto. É verdade, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, a vacina da Coronavac tem que ser aplicada a partir do 21º dia até o 30º dia, até 30 dias. E tem uma pesquisa agora que saiu bem interessante, que quanto mais próximo do 30º dia, que é o 28º dia, mais eficácia vai ter. Então fica em torno de 60%. Isso é um dado muito interessante, saiu agora na pesquisa. Então 60% fica próximo de 30 dias. E se for o 21º dia, fica em torno de 50,2% de eficácia. Então o ideal é se vacinar com a segunda dose próximo aos 30 dias. Passando de 30 dias já fica ruim. Mas o ideal é com 30 dias. São 12h45, este é o quadro Saúde em Dia com o Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, tá pipocando de pergunta, viu? Vamos para mais uma? Vamos. Doutor Albert. Doutor Albert, é o seguinte, eu tive o Covid já faz uns 2 meses. Graças a Deus estou bem, eu, minha esposa e minha filha, estamos bem. E eu, segunda-feira passada, eu tomei a dose de ivermectina. Eu estou certo ou estou errado? É bom eu continuar tomando ivermectina? Mesmo sem estar com sintomas, sem nada? Diógenes Monteiro, Nova Parnamirim. Ok, Diógenes. Boa pergunta também. A ivermectina, na verdade, vai potencializar, na verdade, a defesa. Inclusive, a ivermectina, ela tem uma função não só antiviral, ela tem uma função anti-inflamatória. Pós-Covid, você fica com os problemas pós-Covid, principalmente inflamatórios no corpo, né? Então a ivermectina tem essa função. Por exemplo, o Covid, o pós-Covid, o Covid ele reduz uma substância chamada ubiquinol, que faz parte das mitocôndrias, tira sua energia pós-Covid. É importante suplementar também, porque ela diminui essa ação do Covid, a ivermectina. Então a ivermectina, após ter a doença, pode continuar usando, porque ela tem um caráter também anti-inflamatório. E você tendo a doença, você não vai ficar imune pro resto da vida. Então, geralmente, gira em torno, depende da imunoglobulina, de 3 meses a 6 meses das suas defesas. A ivermectina vai se defender aí você a cada 7 dias, é importante se usar.
Doutor Albert Dixon, a gente quer mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Toda segunda-feira tem esse quadro aqui, Saúde em Dia, com o doutor Albert. E você pode mandar a sua pergunta, que ele responde ao vivo aqui no ar. Obrigada, doutor. É verdade. E é interessante que as perguntas, eu não sei quais são as perguntas. É bom dizer, porque às vezes a pessoa fica, ele já tá sabendo, não. Eu tô sabendo aqui como se fosse ao vivo, não é verdade, Marcos? E nós também. É verdade, ninguém aqui sabe as perguntas. Então agradeço as perguntas e a próxima segunda-feira estamos aí. Tem algumas mensagens chegando aqui pelo YouTube, Ana, de pessoas perguntando quando é que eu vou ser vacinado, quando é que vai chegar pro meu público, pessoas com deficiência, autismo, pessoas que fazem tratamento aí de depressão. É importante dizer que essa determinação é do Ministério da Saúde, né? Eu posso até explicar essa sequência. É o seguinte: existe um plano nacional de imunização, esse plano tá terminando com 60 anos, após 60 anos vai entrar esses grupos, né? E depois, e com comorbidade. Então, por exemplo, eu completei 49. Eu não vou entrar nesse grupo, só se eu tiver comorbidade. Qual a comorbidade? Hipertensão, diabetes, entre outras coisas. Perfeito. Obrigado, doutor Albert, mais uma vez. Um abraço. Olha, acabaram de chegar novas perguntas, a gente ao vivo é assim mesmo, as perguntas vão chegando, mas não se preocupe, doutor Albert estará aqui novamente segunda-feira. A gente já vai guardar essas perguntas para a próxima segunda. Doutor Albert, muito obrigada. Obrigado, bom feriado quarta-feira, porque as pessoas não estão sabendo que é feriado, porque a gente tá nesse mas ritmo. Lembra. Mas é feriado quarta-feira e bom feriado aí, se Deus quiser, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho dos parabéns que foi ontem. Obrigado. A gente que agradece sempre. Deus o abençoe. Obrigado.